Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá começando mais uma semana, tá começando o seu AB1 nessa segunda-feira, dia 27 de abril e vamos às informações, pessoal. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Gessé Acioli. Fábio traz os principais assuntos do nosso portal nesse começo de semana. Inclusive, teve acidente grave no sertão do estado. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira, começo de semana e, infelizmente, esse é um dos principais destaques aqui do G1 de hoje, porque um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas em um acidente que foi registrado ontem na PE 340, na Vila São Caetano do Navio, que é um distrito de Betânia, município que fica localizado no sertão pernambucano. A Polícia Civil informou que está investigando esse caso e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes. É isso, Gessé vai falar sobre uma reunião na Câmara de Vereadores que discute a situação de um albergue municipal que fica no bairro Santa Rosa, aqui em Caruaru. Informações ao vivo, não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Um ótimo início de semana para todo mundo. A gente está aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Há pouco encerrou a audiência pública relacionada ao albergue ali na região da Saldanha da Gama. E a gente vai trazer mais informações daqui a pouco sobre esse assunto que foi debatido, que ficou definido sobre essa situação do funcionamento desse equipamento ali naquela região. Daqui a pouco eu volto. Combinado, informações pra gente nesse AB1. Nessa edição, a gente também vai trazer informações atualizadas sobre a advogada suspeita de ter furtado celulares em uma loja no Recife. Isso aconteceu na semana passada. Se lembra? A gente mostrou aqui no AB1, a advogada foi presa, você está vendo aí as imagens, e o Ministério Público pediu a liberdade provisória dela pelo fato dela não ter antecedentes criminais, o que foi atendido pelo juiz na audiência de custódia realizada no sábado. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Joel Almeida, Aline Melo e Leonardo Costa também estão ao vivo com a gente. Joel chega com as oportunidades que estão esperando por você, que está na luta para conseguir um lugar no mercado de trabalho. Hoje tem a Bem Emprego, não é isso, Joel? Bom dia! Também para você que está junto da gente aqui no AB1. A gente vai falar sobre as oportunidades aqui na região para Pernambuco todo. São mais de 700 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Então daqui a pouco a gente vai trazer um bocado dessas vagas. Fica atento, daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no seu AB1. Almir. Muito bem, Joel. A Aline vai trazer informações sobre um novo desconto social que entrou em vigor esse ano e que pode ajudar a muitas famílias na hora de pagar a conta de energia elétrica. Bom dia para você, Aline. Isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Esse benefício pode proporcionar um desconto de cerca de 10% ou até mesmo a isenção do pagamento quando o consumo é de até 80 kW. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como é que tem acesso a esse benefício, porque muita gente tem direito, mas nem sabe ou deixa de ter porque não está com o cadastro único atualizado. Daqui a pouco os detalhes para vocês, Almir. Muito bem, Aline. Leonardo vai falar sobre inscrições para um projeto bem bacana na área de tecnologia e educação. Não é isso, Léo? Bom dia! Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma boa oportunidade para os professores do ensino médio que querem inovar. São 50 vagas, as inscrições vão até o dia 30. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, viu? Muito bem, turma, estamos juntos nesse AB1. E no AB Esporte de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Central diante do Maguari fora de casa. Não é isso, Herbert Ramos? Você estava lá e viu tudo bem de perto, não é assim? Bom dia para você. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o nosso AB1. O jogo foi bem movimentado, teve expulsão, reclamações e muita festa do Central, que venceu o Maguari por 2-0 e subiu na tabela da Série D. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes desse jogão no AB Esporte, Almir. Muito bem, Herbert, valeu, muito obrigado, hein? Até daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora, bem aqui, ó, no seu AB1.
Muito bem, 11 horas mais 55 minutos. Vamos juntos então na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também, aqui do lado do QR Code que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Uma ótima semana para todo mundo. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante com essas imagens ao vivo. A previsão indica um dia de sol entre nuvens e à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado, um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19, pessoal. E olha, um albergue municipal que fica no Santa Rosa, aqui em Caruaru, tem sido alvo de reclamações da população. O assunto virou tema de uma reunião hoje na Câmara de Vereadores. Então a gente vai até lá para falar ao vivo com Gessé Acioli e entender o contexto também, não é, dessa audiência. Fala para a gente então, Gessé. Agora eu desejo uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, a audiência está encerrando agora, né? Nesse momento estão nas considerações finais, mas houve aí um grande debate, né? A discussão por parte envolvendo moradores, o pessoal da Polícia Militar também, vereadores, enfim. E aí há essa discussão toda relacionada ao funcionamento do albergue ali nas proximidades da Saldanha da Gama e região. Muita reclamação por parte dos comerciantes, dos moradores, por conta da insegurança e tudo mais que envolve o funcionamento. Também houve, por parte da Prefeitura, um posicionamento sobre o serviço que é prestado por lá. E eu estou aqui com o vereador Gil Bobinho, que foi um dos representantes da Câmara que sugeriu essa audiência pública como um pedido dos moradores, dos comerciantes. Vereador, o que é que a gente pode tirar de proveito dessa audiência diante do que foi debatido, que está encerrando agora? Uma boa tarde. Eu achei importante a audiência porque a gente abriu espaço para que essas pessoas fossem ouvidas. A gente viu relatos de comerciantes que reduziram em 40% a sua comercialização. Vimos aqui pessoas, depoimento forte de assassinatos de seu Abílio, seu Chico, que era comerciante daquela realidade, e daqui, como encaminhamento, a gente tirou a proposta de um comitê para se discutir a questão do albergue. A gente sabe que é uma política de acolhimento a pessoas vulneráveis, mas também está servindo de acolhida para as pessoas que procuram a cidade de Caruaru para praticar delitos, como já foi registrado, inclusive assassinato. Então, um programa que é de inclusão tornou-se ser um problema social para os comerciantes do Parque 18 de Maio, do bairro Vassoural, Saldanha da Gama. Então, a Prefeitura tem que dar uma atenção diferenciada. Porque um programa que era para acolher pessoas vulneráveis tornou-se um problema de sociedade para comerciantes, aquele pessoal que mora no entorno. Tivemos uma audiência bastante representativa, onde estiveram aqui representantes do 4º BPM, Prefeitura, também Guarda Municipal. A gente espera tirar daqui um comitê para que a gente possa estar melhorando esse serviço, para esse serviço realmente cumpra seu papel, que é de acolher e não torne, como já se tornou, um problema de sociedade na realidade. Porque a gente sabe que esse programa hoje não está cumprindo o seu papel, porque tornou-se um problema para a cidade de Caruaru. Então não só é acolher pessoas vulneráveis, está dando acolhida a pessoas que vêm praticar delito e crime aqui na cidade de Caruaru. Vereador, muito obrigado pela participação. O vereador Gil Bobinho, que foi um dos indicadores dessa pauta aqui na Câmara Municipal, a pedido dos moradores e comerciantes daquela localidade. E a gente segue acompanhando. Logo mais no AB2 você confere também todas as informações relacionadas a essa audiência que aconteceu agora pela manhã aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru. Almir. Ok, Gessé. Muito obrigado por essas informações e daqui a pouquinho você está de volta aqui nessa edição de segunda-feira do AB1. Até já! E olha, pessoal, um grave acidente no Sertão deixou uma pessoa morta e outras pessoas feridas. Fábio Gomes está chegando direto da redação com essas e outras informações para a gente. Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1. Esse é um dos principais destaques de hoje aqui do G1. Esse acidente foi registrado no município de Betânia, aqui no sertão pernambucano, e imagens foram gravadas por alguns motoristas que passavam naquele momento e presenciaram esse momento em que equipes médicas faziam o resgate das vítimas feridas e também
levavam elas para os hospitais. Esse acidente foi registrado ontem à tarde. Um homem identificado inicialmente pelo nome de Celso veio a óbito e outros 3 homens que não tiveram os nomes divulgados, mas tinham idades de 22, 36 e 59 anos ficaram feridos. De acordo com os relatos, uma caminhonete saiu da pista após o motorista perder o controle da direção e capotar o veículo. De acordo com a Polícia Civil, todas as vítimas chegaram a ser socorridas para uma unidade hospitalar, mas Celso não resistiu e veio a óbito. Por meio de nota, a polícia também disse que a delegacia de Betânia está investigando esse caso e ele foi registrado como um acidente de trânsito com vítima fatal. Aqui no G1, a gente também tem essa reportagem com algumas orientações para os condutores manterem a segurança viária durante as viagens, Almir. Acidentes nas estradas da região, a gente percebe esses acidentes registrados aqui no Agreste, no Sertão, na Zona da Mata, e sempre faz aquele apelo para o cuidado, todo o cuidado do mundo, quando a gente está circulando pelas estradas da região, também são vidas que precisam ser preservadas, não é, Fábio? E estou vendo que aqui no G1 também tem informações a respeito do Ministério Público, que pediu júri popular para aquele caso do delegado que atirou em um ambulante lá em Fernando de Noronha. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. A gente fala também com atualizações sobre esse caso que tomou repercussão nacional, inclusive câmeras de segurança, né, do local onde essa confusão aconteceu registraram essa briga. A gente acompanha essas imagens nesse momento. As atualizações que a gente traz é que o Ministério Público de Pernambuco pediu que o delegado Luiz Alberto Braga seja julgado por um júri popular de Fernando de Noronha por ter atirado na perna de um homem durante uma festa no arquipélago. A vítima foi o ambulante Emanuel Pedro Apori. Ele teve a perna amputada após ser alvejado. Na manifestação enviada à Justiça na última quinta-feira, dia 23, o promotor Fernando Cavalcante Matos argumenta que a discussão entre os dois e o disparo foi um ato premeditado, fruto de um ciúme doentio. Por meio de nota, a defesa do delegado criticou essa peça jurídica apresentada pelo Ministério Público, dizendo que ela abandona a objetividade técnica e, em alguns pontos, representa uma ofensa pessoal contra o réu. De acordo com o processo, um dia antes da discussão entre o delegado e o ambulante, o Emanuel havia falado com a namorada do delegado, a nutricionista Tamires Silva, em uma academia. De acordo com o promotor, todas as testemunhas ouvidas no processo confirmaram a versão de que o ambulante havia conversado com a mulher por interesse na sua atividade profissional. Os dois chegaram a trocar o número de telefone e o delegado ele foi indiciado por lesão corporal gravíssima em maio de 2025. Em junho, a Justiça aceitou a denúncia e o tornou réu por tentativa de homicídio duplamente qualificado. Em uma audiência realizada no início desse ano, a defesa do delegado disse que o episódio se tratou de legítima defesa. A decisão sobre o pedido do Ministério Público para que o processo seja decidido por meio de um júri cabe ao juiz do caso e, de acordo com o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o júri pode ser utilizado em casos de homicídio doloso, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. Por meio de nota, a defesa do delegado alegou que a peça abandona a objetividade técnica e representa ofensa pessoal ao se referir ao delegado como fraco de mente e também outras ofensas, segundo a defesa do delegado. Para conferir mais detalhes sobre esse caso, e claro, a gente aqui no G1 também vai seguir acompanhando os próximos passos desse júri, é só ficar ligado no nosso portal, Almir. Perfeitamente, Fábio. Muito obrigado por essas informações, hein? Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã. Valeu, amigo. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu. Agora, 12h, 3 minutos. Quem circula pela APE 141 no Murici, aqui em Caruaru, tem percebido algumas melhorias na estrada. As obras de requalificação continuam e nós fomos conferir de perto. Dá uma olhadinha com a gente. Entre o verde da zona rural, um caminho próspero por onde passam diversos produtos da agricultura familiar. Esta é a APE 141, que vai da BR-232 em Caruaru e dá acesso ao Murici e à Reserva Ecológica de Serra dos Cavalos, um dos pontos mais visitados por turistas na região. Na pista, sinais de que as obras estão sendo feitas. O canteiro faz parte da revitalização da pista, anunciada no segundo semestre do ano passado, no valor de 8,9 milhões de reais, e prevê a reforma de pouco mais de 4,5 quilômetros da estrada, que passou a pertencer ao governo do estado. Em anos anteriores, mostramos como estava difícil trafegar por aqui. É um sufoco danado, viu? Essa estrada muito buraqueira. Eu agora estou vindo de moto porque meu carro quebrou por causa dessa buraqueira. Tá um Deus me acuda, é muito buraco, de noite é perigoso, porque é muito buraco, tem que reduzir, é capaz de ser assaltado. A pessoa tem que andar mais um vaporzinho a mais, mas não tem condição, porque sai quebrando tudo.
Mas esse sufoco parece estar perto de chegar ao fim. O governo do estado autorizou a requalificação da estrada do Murici, agora chamada de APE 141. O início das obras está previsto para o mês de setembro. O tempo passou, as obras chegaram, a pista está tomando uma nova forma. Fato é que esse trecho, onde a gente está aqui agora, está bem diferente do que encontramos em meses atrás. Não há mais poças de água, não há mais buracos, nem desníveis. Mas muita coisa ainda precisa ser feita. Aqui neste trecho, a pista já recebeu essa camada de brita e outros materiais, que vão servir como uma base para receber o asfalto e o concreto. A poucos metros da vila, este trecho recebeu recapeamento asfáltico. A lateral da estrada também está recebendo drenagem. A obra ainda está em andamento, mas a população já sentiu que está bem melhor. Agora, para a gente que tem plantação, que leva mercadoria, tá melhor porque ajuda muito, né? A estrada boa ajuda muito, fica mais melhor para transportar a mercadoria. O chuchu não chega no canto mais machucado, né? Agora não chega mais não, agora tá melhor. Pior já teve, viu? Mas agora tá bem melhor. O que o senhor espera? Esperamos cada vez mais melhora, né? Para a nossa comunidade e para todos, porque a estrada boa é bom para mim, bom para todos que transitam, né, na estrada. Tanto como a gente aqui da zona rural, como o pessoal da cidade que vem comparecer no domingo, que trabalha com água, com verdura, com tudo. Tudo que é bom é benefício do povo. Né? Se o seu caminhão quebrava muito, tinha muito prejuízo com pneu, por exemplo, manutenção de carro? Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, viu? Acho que eu ainda estou devendo nas casas de peça, de tanta manutenção. Toda semana era mola quebrada, era pneu estourado, era muito ruim. Hoje não tem mais isso? Não, por ao menos deu um basta nisso aí. A situação da estrada melhorou, por isso que é tão importante a gente seguir acompanhando essas demandas aqui da cidade e da região inteira. A gente entrou em contato também com o DER, eles disseram que as obras seguem em andamento e que o prazo para conclusão é no segundo semestre desse ano. O DER informou ainda que atualmente estão sendo executadas as camadas de subbase e base do asfalto. Também já foram implantados drenos e bueiros para garantir a canalização da água da chuva. Ainda, segundo o DER, mais de 60% desse trecho já conta com a camada final de pavimentação. E a gente vai seguir acompanhando até a conclusão total também. Vamos seguindo, já que falamos sobre pavimentação, tem reclamação chegando do Cidade Jardim. Por lá tem rua sem calçamento e os moradores, claro, pedem mudanças nessa situação que a gente vai ver agora. O cenário é de esquecimento. A Rua Santiago do bairro Cidade Jardim é a única entre as ruas vizinhas que não tem pavimentação. Buracos, areia, muita lama em dias de chuva, uma realidade que traz muita dor de cabeça para quem mora por aqui. Maria José é moradora e detalha os problemas que afetam a rotina dela e a dos outros moradores todos os dias. Mas durante esse ano que eu moro aqui, o que a gente tem a falar é muita buraqueira, como vocês estão vendo. É lixo ali, que o carro do lixo às vezes passa nas outras ruas, aqui não passa. E aqui tem criança, tem pessoas idosas, né? Tem pessoas doentes, que nem a vizinha aí. E assim, é muito rato. Eu já coloquei uma tela, meu marido já colocou uma tela no portão, modo de rato, né? Rato, escorpião. E é isso, é essas buraqueiras. Quando chove é que fica muito mais pior. Sônia mora nessa mesma rua há 37 anos. Ela acompanhou de perto o trabalho de calçamento das ruas vizinhas anos atrás. Ela conta que chegou a cobrar para que a Rua Santiago também fosse pavimentada, mas nada foi feito. Faz 37 anos que eu moro aqui e lá na prefeitura consta como calçado. Que o vizinho disse a gente foi fazer um negócio na prefeitura e consta como calçado. Aí calçaram a rua, por causa de uma praça ali, que hoje em dia está abandonada, né? Os esgotos tudo estourados ali atrás e a gente tá assim, os buracos aqui, os matos e muito lixo. E prejudica a gente, né? Que muita barata, rato. Aí prejudica a gente, né? E as crianças também, né?
todas as ruas vizinhas são calçadas e a gente percebe como a pavimentação valoriza a localidade, valoriza os imóveis. Chegando na Rua Santiago, a realidade é outra. Muitos buracos e os moradores se sentem esquecidos. O sentimento que fica é de abandono. Muito triste, né? Muito triste, porque assim, um pedacinho só desse aí, eu creio que não custava eles completar de calçar esse pedaço de rua. Aqui a gente vive, só não vive abandonada por Jesus, mas por os homens, a gente vive abandonada aqui, né? Tantos milhões e milhões e milhões para o pátio de forró. E aqui, para fazer um pedacinho de calçamento desse, é terrível, eles não querem. Mas fazer o quê, né? Pedir a Deus que Deus toque no coração deles e eles venham e façam. A gente tem que torcer e tem que cobrar mesmo, né? Essa presença do poder público para resolver esses problemas relacionados à falta de pavimentação. É difícil mesmo, imagine, a rua vizinha está lá com calçada, não é? Está lá também com calçamento, tudo direitinho. Aí quando você dobra a esquina, é essa a realidade de outros moradores. Olha só que cenário. A gente falou com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, eles enviaram aquela nota que diz o seguinte: a equipe de projetos da Prefeitura vai ao local para fazer o levantamento dessas demandas e incluir o serviço no cronograma de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. É essa a nota. Infelizmente, essa nota não apresenta prazos de referência. Mesmo assim, o nosso compromisso é seguir acompanhando essa situação junto aos moradores desse trecho aí do Cidade Jardim e a gente vai seguir acompanhando sim e cobrando soluções aqui no AB1. E amanhã tem cobrança no Minha Comunidade. Vamos voltar a falar sobre aquela área onde funcionou o Comércio Futebol Clube. Veja. Nesta terça, o Minha Comunidade é em Caruaru. Vamos acompanhar as obras do primeiro BIESP, batalhão de polícia prometido pelo governo do estado nesta área, onde funcionava o Comércio Futebol Clube. Pela 10ª vez vamos voltar e queremos saber, será que agora vai? É cobrança, é no AB1, é no Minha Comunidade. Bom, agora, meio-dia, 12 minutos, chegou o AB Emprego dessa segunda-feira para te ajudar a encontrar aquela vaga tão esperada para ir para o mercado de trabalho, para você conseguir aí, quem sabe, o seu primeiro emprego. Quem está chegando ao vivo trazendo essas oportunidades é Joel Almeida. Joel, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Olha só, as agências do trabalho de Pernambuco já divulgaram as vagas para hoje, são mais de 700 vagas disponíveis. A gente separou algumas delas aqui na região, não só no Agreste, Sertão do Estado e Zona da Mata também. Agora a gente vai começar por Caruaru, eu vou chamar essas vagas agora e você vai ver na sua TV. Vamos ver. Em Caruaru tem uma vaga para açougueiro e outra para administrador de empresas. 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria. 1 vaga para alinhador veicular. 4 vagas para atendente de lojas. 50 vagas para atendente de telemarketing. 1 vaga para auxiliar administrativo. Outra para auxiliar de contabilidade. 2 vagas para auxiliar de cozinha. 8 para auxiliar de limpeza. 2 também para auxiliar de manutenção predial, outras 2 para auxiliar de mecânico de autos, 4 vagas para cozinheiro, vagas também para eletricista, estoquista e mecânico, 7 vagas para operador de caixa, 5 para repositor em supermercados, 6 vagas para servente de obras, 1 para sushi man, outra para vendedor interno e 10 vagas para vendedor praçista. Olha aí quanta vaga disponível aqui em Caruaru, só reforçando para você que a Casa do Trabalhador fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, por trás da Prefeitura, é muito fácil de localizar, fica na mesma calçada da CDL, funciona das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço. Tem o telefone também para contato, está aparecendo aqui na sua tela, eu vou falar, é o 3719-9480, 3719-9480 e o site é o cdep.pe.gov.br.
Mas, além de todas essas vagas, a gente tem outras, como eu disse agora há pouco, em várias regiões do estado. Vamos começar a falar das vagas em Belo Jardim. Vou falar aqui, você vai acompanhando na sua tela. Belo Jardim tem 2 vagas para promotor de vendas, 3 vagas para servente de obras. Bezerros, agora, tem 3 vagas para armador de ferragens na construção civil, 3 vagas para auxiliar de expedição, 5 vagas para carpinteiro, 2 vagas para motorista de caminhão, 10 vagas para pedreiro, 20 para servente de obras e 5 vagas para vendedor pracista. Garanhuns tem 40 vagas para auxiliar de linha de produção. Palmares tem 50 vagas para pedreiro. Santa Cruz do Capibaribe, 2 vagas para atendente de loja. 10 vagas para atendente de lojas e mercados, 3 vagas para auxiliar de estoque, 2 para costureiro, 2 para estoquista, 7 vagas para pedreiro, 2 vagas para promotor de vendas, 10 vagas para servente de obras, 5 para vendedor interno. Tem vagas também para serra talhada, no sertão do estado, 3 vagas para motorista, entregador e 2 vagas para técnico mecânico. Portanto, essas vagas estão disponíveis de ponta a ponta do estado. Essas foram algumas das vagas que a gente separou nesses municípios. Tem muitas outras vagas, você pode acompanhar no site cedep.pe.gov.br. Almir. Muito bem, Joel, muito bem. A gente continua aqui com esse AB Emprego. Amanhã é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, então a gente antecipou esse tema, porque essa data não é apenas uma celebração, mas é um alerta, pessoal. Olha só, aqui no Brasil, a cada 15 segundos, um trabalhador sofre um acidente ou adoece por conta de questões ligadas ao emprego. Então, vamos saber quais são as principais orientações a respeito desse assunto. Né, Joel? Isso mesmo. Eu estava pesquisando aqui um dado muito importante, além do que você trouxe, Almir. Olha só, nos últimos 10 anos, no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas tiveram aí adoecimentos relacionados a causas do trabalho. E sobre esse assunto a gente vai conversar com o advogado trabalhista, o Flávio Oliveira, que está aqui conosco. Flávio, boa tarde para você. Quando a gente fala nesses riscos de acidente de trabalho, a gente pensa logo em EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas além deles, qual é a obrigação da empresa? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, a empresa ela tem que fomentar a saúde em seu ambiente de trabalho. Não é apenas fornecer o EPI, mas fiscalizar o seu uso e também fomentar, dando estímulo a que o trabalhador, inclusive, procure benefícios para a sua saúde, não só física, mas também psicológica. Inclusive, você falou aí dessa questão psicológica. As empresas devem prevenir essas questões também, né? Sim, perfeitamente. Recentes alterações da NR1 fez com que trouxe a obrigação que já existia, mas deixou ela mais concreta à empresa, de forma que ela estimule o acompanhamento psicológico dos seus empregados e evite situações como de assédio moral e algumas situações que possam agredir o psicológico, o fator psicológico de seus empregados. Quando a gente fala também de segurança do trabalho e saúde e também esses riscos ocupacionais relacionados ao psicológico, a gente lembra também de assédio moral. Quais são esses outros pontos importantes que a gente pode trazer? O que a gente pode entender é que o trabalho ele tem que ser salubre, ou seja, saudável. O trabalho ele deve existir para dignificar a pessoa e não para denegrir ou criar problemas de saúde, né, minha gente? Inclusive, na alteração recente, é obrigação da empresa estar de olho, fiscalizar efetivamente seus colaboradores, a fim de evitar situações como alguns apelidos desnecessários, algumas condutas imputadas sobre os empregados de forma exagerada e outras que venham a causar diversos transtornos, como depressão, como situações também que possa ferir o psicológico daquele funcionário. Flávio, tem alguma lei que fale também sobre prevenção em relação à saúde? Sim, perfeitamente. Recentemente, houve alteração legislativa no sentido de a empresa fomentar a prevenção, principalmente de algumas doenças de riscos, como câncer e HPV. A lei alterou essa possibilidade e trouxe a mais uma possibilidade da ausência desse empregado de até 3 dias durante um lapso de 12 meses, de forma justificada ao seu
trabalho para fins de exames preventivos de câncer e de HPV é um dos exemplos. Lembramos que, para a realização desses exames preventivos, o empregado ele tem que trazer a declaração demonstrando que efetivamente ele foi fazer esse exame preventivo. Muito obrigado pelas informações. Flávio Oliveira, advogado trabalhista, explicou para a gente sobre direito do trabalhador, inclusive com essas mudanças. A lei exige agora que as empresas elas previnam esses adoecimentos, né? E aí a gente já fica mais feliz com essas novidades. Almir, eu volto com você no estúdio. Valeu, Joel. Muito obrigado pelas informações com orientações aqui no AB Emprego. A gente agradece ao nosso entrevistado também, o advogado. Valeu. Muito obrigado, Joel. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o cantor pernambucano Anderson Neif. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo em São Paulo. A gente vai entender como foi que isso aconteceu e ainda atualizações sobre a desativação da barragem do Cipó aqui em Caruaru. A gente vem acompanhando essas obras e todos os detalhes daqui a pouquinho, hein? 12h, 20 minutos. A gente volta já. O seu AB1 está de volta, 12h, 22 minutos. E agora a gente vai trazer atualizações sobre a advogada suspeita de ter furtado celulares em uma loja na última terça-feira. Você lembra desse caso, né? Raquel Varela, de 37 anos, foi presa por desacato, resistência, lesão corporal, desobediência e receptação. Ela foi levada para a delegacia de Boa Viagem. O Ministério Público pediu a liberdade provisória da advogada pelo fato dela não ter antecedentes criminais. O pedido foi atendido pelo juiz na audiência de custódia realizada no último sábado. Imagens mostram a advogada pegando 2 smartphones em uma loja no Recife. Sobre esse vídeo, Raquel Varela diz que foi até a loja para avaliar os produtos, mas que nunca furtou os aparelhos. Ela disse também que possui comprovantes de transferência para o pagamento dos celulares. Ela também disse que não xingou ou agrediu os policiais. Ela disse que apenas perguntou a eles sobre o mandado de prisão. E o cantor pernambucano Anderson Neif foi baleado durante um ataque em um túnel na zona sul de São Paulo, pessoal. Ele foi atingido no ombro direito e foi internado no Hospital Sírio-Libanês para fazer uma cirurgia. O cantor e os músicos estavam em uma van. Eles tinham saído de um show ontem de madrugada e foram perseguidos. Anderson ganhou fama no cenário musical pelas redes sociais. E a polícia de São Paulo está investigando esse ataque. A banda do cantor pernambucano Anderson Neif se apresentou nesta casa noturna, no Jardim São Luís, zona sul da capital, na madrugada de domingo. Segundo o boletim de ocorrência, enquanto o cantor atendia aos fãs, a equipe de produção percebeu uma movimentação estranha de motos. Ao sair da casa de espetáculos, por volta das 5h30 da manhã, viram que estavam sendo seguidos por 2 motos com 3 ocupantes. Câmeras de segurança registraram parte do trajeto, de cerca de 10 quilômetros. Às 5h49 dá para ver quando os veículos descem em direção ao túnel Max Pfeffer, no Itaim Bibi. Anderson Neif está na van escura que vai à frente. Atrás vão 2 motos, que podem ser vistas melhor por este ângulo. A perseguição se encerrou exatamente nesse ponto, esquina da Avenida 9 de Julho com a Rua Manuel Guedes. A van com o cantor e sua equipe parou nesse semáforo e foi nesse momento que os suspeitos atiraram. De acordo com o boletim de ocorrência, pelo menos 6 disparos. Outras câmeras de segurança registraram a fuga dos criminosos. Eles fizeram uma conversão proibida no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Rua João Cachoeira e foram embora no sentido da Marginal Pinheiros. A equipe de produção gravou um vídeo mostrando o estado da van depois da ação dos atiradores. As balas atravessaram os vidros e perfuraram vários bancos. O tiro da parte de trás da van aqui, ó, foi esse. E eu acho o que pegou no senhor foi esse aqui, ó, quando estava em pé. O irmão e a mãe de Anderson, que acompanhavam o cantor no show, falaram nas redes sociais sobre os momentos de tensão. Agradecer a Deus pelo livramento. Todos tiveram, todos nós tivemos. Mas graças a Deus, Neif também. A van estava cheia, mas Anderson Neif foi o único atingido. Ele passou por cirurgia para a retirada de fragmentos no ombro e foi liberado pelo hospital no começo da noite. Quando eles começaram a alvejar a van, o primeiro
ele deu o tiro atrás, né? Atrás da van, e ele começou a disparar muito. Ele deu o primeiro, o segundo, quando ele deu o terceiro, eu me assustei, e o terceiro que bateu em mim. O terceiro bateu nas minhas costas. Cara, parecia um murro. Parecia, assim, 50 quilos num saco de cimento, tenho certeza, nas minhas costas. E aí eu caio pra frente. Mas eu tô bem, graças a Deus, eu fiz a cirurgia foi um sucesso. E tô aqui repousando agora. Anderson Neif é cantor e influenciador digital, mais conhecido no cenário brega funk. Nas redes sociais, ele compartilha músicas e bastidores da vida como artista. Agora, meio-dia, 27 minutos, a gente volta a falar sobre a situação da barragem do Cipó aqui em Caruaru. Os trabalhos de esvaziamento da estrutura continuam. Mesmo com as chuvas que chegaram à região nos últimos dias, os trabalhos seguem por lá. Mas o cenário ainda preocupa, tanto pela complexidade da obra, como pelo comportamento de algumas pessoas no local. Então a gente vai voltar ao vivo com Gessé Acioli, que tem as informações atualizadas para a gente. Né, Gessé? Pois é, Almir, a gente volta a falar sobre a situação da barragem da Vila Cipó, aqui em Caruaru. Semana passada nós estivemos lá, uma semana depois do início dos trabalhos de retirada da água, que havia um grande volume, cerca de 650 mil metros cúbicos estavam na barragem, causando toda aquela problemática, que tinha o perigo ali de romper o paredão, enfim. Teve início, então, os trabalhos de descomissionamento, que é da retirada da água e extinção da barragem. E aí nós acompanhamos que foram instalados bombas para retirar a água em volumes equilibrados, ou seja, em volumes que estão sendo observados por parte da equipe de engenharia que iniciou esses trabalhos por lá. E, nesse momento, esse trabalho continua. Havia uma expectativa de 17 dias desde o início, na quarta-feira de 2 semanas atrás, e aí a expectativa é que os próximos dias a barragem atinja o volume morto. Nós conversamos com a equipe de engenharia para ter mais informações de como é que está o atual momento. Lá no local nós encontramos apenas uma das bombas em funcionamento. Esse é um trabalho de equilíbrio para que haja, então, essa retirada da água. Nesse momento, a barragem tem cerca de 650 mil metros cúbicos retirados, na realidade 450 dos 650 mil metros cúbicos, ou seja, já tem uma grande porcentagem. A expectativa é que até a próxima sexta-feira toda a água, grande parte da água já seja retirada para que a barragem atinja o volume morto, que é quando vai ficar só aqueles núcleos maiores, onde há uma espécie de poça de água que vai ficando por conta da topografia do terreno, que é irregular naturalmente por ser uma barragem de muito tempo. E aí a gente vai seguir acompanhando para entender como é que vai funcionar os próximos passos. Quando a gente fala do descomissionamento da barragem, é essa retirada da água, que é esse primeiro momento. Depois, a equipe de engenharia vai formar uma vala para transformar o curso natural do leito do rio naquele curso natural que ele percorra ali toda a região, sem que a água acumule novamente, como acumulava desde quando a barragem foi construída. Então, esse acompanhamento vem sendo feito não só pela equipe de engenharia que está realizando esse serviço, mas também pela Defesa Civil, porque existem pessoas que moram ali às margens desse riacho que leva até o rio Ipojuca. Então a gente vai seguir acompanhando, o trabalho segue naturalmente e dentro do que foi programado, os trabalhos estão sendo realizados com tranquilidade. Almir. Perfeitamente, Gessé. Muito obrigado por todas as informações. A gente vai seguir acompanhando essa situação da barragem do Cipó. Um bom trabalho para você. E agora tem uma boa notícia para o bolso dos pernambucanos, hein? Mais de 170 mil famílias aqui no estado já estão pagando menos pela conta de luz, graças a um novo desconto social que entrou em vigor esse ano. Mas tem um detalhe, cerca de 300 mil pessoas que teriam direito a esse benefício ainda não tiveram acesso porque o cadastro está desatualizado ou a conta não está com o nome correto. Então, a Aline Mello está ao vivo e traz os detalhes sobre como garantir esse alívio no pagamento na hora da fatura. Não é isso, Aline? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez para todos que nos acompanham. O primeiro passo é realmente estar com o CAD único atualizado. A gente está aqui com o Diogo, que é supervisor operacional da Neoenergia, e vai explicar melhor para a gente. Diogo, muito boa tarde para você. Conta aqui quem é que tem direito a esse benefício. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Almir e todos os assistem.
todos que têm direito estão cadastrados no benefício da tarifa social, né? É importante dizer que a tarifa social ela permanece, então até 80 kW essa tarifa ela é isenta, e de 80, essa é a novidade, né? De 80 até 120 tem agora um desconto. A partir de 120 a tarifa fica normal. Para ter acesso, qual que é o procedimento, passo a passo? O primeiro ponto é estar com o seu cadastro nos programas sociais atualizados. Então, procurar o CRAS da sua cidade, deixar seus dados atualizados e, em seguida, entrar em contato com a Energia através dos seus canais digitais, o 116 ou as lojas de atendimento, para fazer sua atualização também na Energia, que aí automaticamente passa a ter o benefício. Além das pessoas com CAD único, existem também outros grupos que se encaixam e podem ter acesso a esse benefício? Tem sim. No caso, o SBPC, o LOAS, procurar a agência do INSS nesse caso, para também manter seu cadastro atualizado, que também tem o mesmo direito da tarifa social. Qual que é a principal orientação para a população com relação a esse assunto? Bom, como eu falei, realmente estar com os dados atualizados. Então, procurar o CRAS, levar suas informações, lembrando que o residente, né, que tem um benefício do recurso entre meu salário mínimo e um salário, ele começa a ter seu direito. Importante dizer, tem que estar no mesmo nome do aluguel da residência. No caso, a conta precisa estar cadastrada no nome da pessoa que tem esse CAD único. Isso, em qualquer um que tem benefício dentro dessa residência. Ok, muito obrigada por suas informações. Almir, volto com você, daqui a pouco a gente volta com outros assuntos importantes aqui também para o AB1. Tá certo, Aline, continuamos juntos aqui nessa edição de segundona do nosso telejornal da Hora do Almoço. Muito obrigado e até já. Intervalo chegando e daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma figurinha de 4 patas que não perde uma missa, lá no bairro Luiz Gonzaga, na igreja de Santa Edviges. A gente volta já para conhecer essa figurinha. 12h, 33 minutos. O seu AB1 volta rapidinho. O seu AB1 está de volta, agora é 12h, 34 minutos. Vamos aproveitar para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns, no Agreste Meridional. Olha que imagem bonita, o céu aí com muitas nuvens, não é? A previsão indica um dia assim e com possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 25 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19 na cidade das Flores. E olha, a tecnologia muda rápido demais e a sala de aula precisa acompanhar esse ritmo também. Por isso, estão abertas as inscrições para o Projeto Move, uma iniciativa feita para professores que querem aprender a usar, por exemplo, a inteligência artificial no dia a dia com os alunos. Quem traz os detalhes para a gente é Leonardo Costa. A gente vai saber como é que os professores podem fazer para participar. Você está aí com uma entrevistada, não é isso, Léo? Muito boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Uma ótima oportunidade aí para esses professores do ensino médio que querem inovar, né? Por exemplo, vai ter muita prática. Eu estou aqui em uma dessas salas da Faculdade de Medicina aqui de Garanhuns e justamente vai ter esse intercâmbio com esse curso aí com certificação. Inscrições até o dia 30, mas quem vai falar mais para a gente é a professora Giane Maria Cavalcante. Professora, conta aí para a gente quem é que pode participar. Boa tarde para todos. Quem pode participar do Projeto Move, Professores em Movimento, são professores de escolas públicas e privadas, do ensino médio, de qualquer área de atuação, seja ela humanas, exatas ou de saúde. Qual a importância de um curso como esse? É o primeiro ainda, né? Primeira edição. Isso, estamos na primeira edição do Projeto Move. É um projeto que tem como iniciativa capacitar professores do ensino médio acerca de metodologias ativas da educação que podem ser aplicadas em qualquer nível do ensino e também sobre inteligência artificial. Então, a importância é a inovação, é permitir que esses professores de escola pública e privada de ensino médio tenham acesso ao que há de mais atual dentro do ensino e da educação. Professor, inscrições até o dia 30, mas o cronograma já vai ser aí aberto, né? Já começa em seguida esse curso. Exatamente. Nós teremos 3 encontros, um que já está marcado agora para o dia 9 de maio. Esse encontro ele é presencial e teremos mais 2 encontros. Um no dia 13 de junho, que vai ser online, e o último encontro, que vai ser a culminância do nosso projeto, que acontecerá no mês de julho, lá no primeiro sábado de julho.
Qual a importância de um professor poder se qualificar no interior do estado? Então, no interior do estado há muita procura por cursos de capacitação, entretanto, esses cursos são pouco ofertados. Então, a AFIA Garanhuns enxergou aí uma oportunidade de ofertar gratuitamente para os professores de escolas públicas e privadas de ensino médio uma chance deles se capacitar sem precisar pagar por isso e sem precisar se deslocar para outras cidades vizinhas, como Caruaru e Recife. E como é que faz para se inscrever? Para se inscrever, ele pode estar em contato com a nossa faculdade através do telefone e também no site da AFIA Garanhuns, onde ele encontra o link para fazer a inscrição. Professora, muito obrigado pelas informações. Eu vou reforçar qual é esse site aqui, é garanhuns.afia.com.br/eventos/projeto Move professores em movimento. E tem um número também para qualquer dúvida, 879-8175-1758. Vou repetir esse número, está aí na sua tela, 879-8175-1758. São 50 vagas, tem certificado e o curso é gratuito, Almir. Que coisa boa, hein, Léo? Que coisa boa, que oportunidade. Valeu, muito obrigado pelas informações, a gente agradece a professora também. Bom trabalho, Léo. E vamos seguindo com um assunto muito importante, porque o Ministério Público de Pernambuco lançou recentemente uma campanha de conscientização para reforçar um direito das mulheres, a presença de um acompanhante durante atendimentos de saúde. Olha aí, para entender melhor, a Aline Mello está voltando ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora. Aline. Isso, Almir. Eu estou aqui com a advogada especialista Andréa Ferreira, que vai explicar melhor para a gente, porque esse é um direito de todas as mulheres. E eu queria que a senhora explicasse, doutora, muito boa tarde para a senhora, sobre como é que funciona na prática, o que essa lei diz. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos. A lei não é uma lei nova, né? Essa lei que garante à paciente esse direito ao acompanhante. Desde 2005 foi inserida na Lei Orgânica de Saúde esse direito quando se trata de parto, pré-parto e pós-parto. E em 2023 foi trazida também uma inovação na Lei Orgânica de Saúde quando trata desse direito relativos a outros procedimentos, seja também um internamento, um atendimento médico em locais, em ambientes públicos ou privados. E a paciente vai ter garantido pela lei esse direito ao acompanhante. A paciente precisa avisar com antecedência que vai levar um acompanhante ou não? Não é necessário a indicação com antecedência, a não ser que seja um procedimento de sedação, envolvendo uma sedação, algo do tipo, ela já tem que indicar o acompanhante que vai acompanhar ela nesse caso, né? E se ela não indicar, nesse caso específico de sedação, cabe à unidade de saúde indicar um profissional do estabelecimento que vai acompanhar essa paciente sem custo algum. No caso de gestantes, no momento do parto, que tem acompanhamento de uma doula, a doula já está nessa função de acompanhante ou, além da doula, a mulher também tem direito a outra pessoa estar ali no momento junto com ela? Não, a doula não seria classificada como acompanhante. A doula seria uma profissional de saúde que estaria ali auxiliando nesse trabalho de parto dessa paciente, no caso do parto natural, do parto normal, mas o acompanhante seria alguém da confiança desse paciente, um familiar, o esposo, no caso dessa gestante. Existe alguma situação que esse direito pode ser, no caso, deixa de ser um direito, né? É necessário que a presença do acompanhante seja vedada? Sim, a lei traz a previsão de que em unidade intensiva de saúde ou em centro cirúrgico que realmente não houver uma instalação suficiente para receber esse acompanhante, pode ser vedado e aí seria uma exceção prevista pela lei. Ok, muito obrigada por suas informações e caso esse direito seja negado, é fundamental procurar um profissional para assim assegurar cada um dos seus direitos. Almir. Muito bem, Aline, muito obrigado pelas informações, hein? Informações importantíssimas para as mulheres aqui no AB1. Bom trabalho para você, valeu! A seguir, pessoal, tem o AB Esporte e a gente vai mostrar como é que foi a vitória do Central sobre o Maguari pela Série D do Brasileirão. A Patativa foi até bonito, ó, acompanhada pela torcida. A gente volta já, 12h42 agora.
E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 44 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha no trânsito agora. A gente tem essas imagens ao vivo da rua Visconde de Inhaúma. Ela fica coladinha nesse ângulo aí da cidade, na rua Armando da Fonte, onde vai passando esse ônibus agora. Ó. E aqueles veículos estão descendo ali, não é, pela Visconde de Inhaúma. A gente percebe também uma sinalização recentemente implantada, né? Você percebe aí no asfalto, né? A faixa de pedestres e ali também uma sinalização que indica as divisões, né? Para que o condutor se oriente melhor quando circular pela cidade nesse pedacinho aí do centro de Caruaru, já na conexão com o bairro Maurício de Nassau. Simbora para o AB Esporte, porque a Copa TV Asa Branca de Futsal está chegando à fase decisiva e nós tivemos jogos importantes nesse fim de semana. Não é isso, Herbert Ramos? Você está com a gente ao vivo, vai contar tudo. Boa tarde para você, Herbert. Olá, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no AB1. 9 jogos movimentaram a Copa TV Asa Branca de Futsal. E nós tivemos decisão pelos grupos A, C e D. Teve time que garantiu a classificação, jogos emocionantes, viradas, gols bonitos e também belas defesas. Tudo isso lá no Sesc Caruaru, que também é o local de todos os próximos jogos da competição. Então vamos conferir aqui na tela quais foram os resultados deste fim de semana. Os jogos que começaram na sexta-feira, dia 24 de abril, tivemos Lajedo 3-1 no Barra, Águas Belas perdendo para o Independente de Caruaru por 4-0, Toritama e Bonito 3-3, o Independente de Caruaru vencendo por um dos jogos que tinha sido adiado anteriormente. Foi realizado na sexta, venceu o Lajedo por 3-2 e outro jogo que tinha sido adiado foi complementado, o Barra vencendo por 4-3 Águas Belas. Agora passando para o sábado, porque o sábado também foi movimentado, tivemos partidas muito interessantes na Copa. Catende venceu João de Deda por 3-2, Carauatã, jogo que valia a liderança da chave, venceu Caruaru por 2-1, Sertânia foi derrotada por Agrestina, Agrestina conseguiu uma classificação, inclusive com virada nesse jogo, e Brejo da Madre de Deus, dona da melhor campanha, seleção com a melhor campanha nessa primeira fase, venceu por 6-1 o time do Galorote. E com esses resultados, nesse fim de semana, nós tivemos 90% da primeira fase já resolvida, inclusive com a definição dos classificados de 3 dos 4 grupos. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui da competição. No grupo A, nós temos Barra FC com 6 pontos e Independente com 6 pontos, os dois já classificados. Lajedo ficou em terceiro, Águas Belas em quarto lugar. No grupo B, Palmares tem 6 pontos, Toritama tem 4, Bonito tem 4 e LDCI não tem nada. Palmares, Toritama e Bonito ainda disputam quais dessas equipes vão passar para a fase seguinte. No grupo C, Carauatã em primeiro, Caruaru em segundo lugar, já está tudo resolvido. E no grupo D, Brejo da Madre de Deus em primeiro, Agrestina ficou com a segunda colocação, também passou de fase, Sertânia em terceiro e Galorote em quarto. A próxima fase começa já amanhã, a gente ainda vai falar bastante da Copa TV Asa Branca de Futsal, Almir. Isso mesmo, Herbert. Então saindo da quadra para o gramado, porque lá em Bonito, o Central venceu o Maguari pela Série D do Campeonato Brasileiro. Conte pra gente como é que foi esse jogão, hein, Herbert? Almir, foi um jogo tenso, com direito a expulsões, festa de ambas as torcidas e gol bonito. Central venceu o Maguari lá no estádio Arthur Tavares. Confere comigo a história dessa partida. A tarde prometia fortes emoções no Arthur Tavares. Duas torcidas apaixonadas com um único objetivo, apoiar o time do coração até o fim. De um lado, a turma do Azulão, empolgada após um bom começo do time na Série D. Do outro, alvinegros fanáticos, que não paravam de cantar por um minuto sequer. Em campo, um jogo tenso, com muitas faltas. Suede Lima, técnico do Maguari, parecia inquieto. E tudo ficou pior para os donos da casa após o lançamento de Caio Vinícius para Diego Aragão. Cabeçada certeira, Central 1-0. Veio o segundo tempo e o Maguari quis dar uma resposta rápida. Logo aos 11 minutos, chute forte de Eduardo Ribeiro e boa defesa de Milton Rafael. A bola ainda tocou no travessão.
Porém, a reação do time do Maguari não foi além. 5 minutos depois de assustar, o azulão perdeu o atacante Stone, expulso após tomar o segundo cartão amarelo. Aos 35 minutos da etapa final, o Suede Lima reclamou com a arbitragem e também foi expulso. Indignação na comissão técnica do Maguari. Esta foi a segunda vez que o comandante do azulão tomou cartão vermelho nesta Série D. Nos minutos finais veio o gol que definiu a vitória centralina. Leozinho recebeu em velocidade, avançou e bateu cruzado. Central 2-0. No duelo entre um dos estreantes na Série D e o time com mais participações no torneio, foi o Central quem fez a festa em Bonito e terminou a partida em sintonia com o torcedor. Pela 13ª vez, o torcedor do Central viveu esse momento, acompanhou e vibrou com o jogo da 4ª Divisão Nacional. Uma tradição que não se apaga. A gente sabia que ia ser muito difícil, jogar aqui é extremamente difícil. É um time que gosta da bola, tem uma posse de bola, tem uma boa movimentação. O professor preparou a equipe da melhor maneira possível e a gente fez tudo que ele trabalhou durante a semana. Sofremos alguns sustos ali, porque é normal, a gente estamos jogando diante da equipe adversária no campo deles, mas a gente soube ser letal, fazer os gols necessários e sair com a vitória. Há 30 jogos atrás eu fazia minha estreia com a camisa do Central, nesse mesmo campo, contra essa mesma equipe. Foi também uma derrota muito marcante, minha estreia, e conseguimos perder o jogo naquela ocasião com 2 homens a mais, praticamente o segundo tempo inteiro. Então, o que parecia o fim era só o início, e agradeço a Deus por estar vestindo e honrando a camisa do Central até hoje, completando 30 jogos e que venham mais 30, mais 60 e que eu permaneça aqui até quando for a vontade de Deus. E do outro lado, os mandantes tiveram que deixar o estádio com uma derrota, mas sem deixar de lado a paixão que move as torcidas no interior de Pernambuco e fazem com que elas sigam acreditando em voos maiores para os times daqui. Eu achei que o Maguari perdeu muita chance, o juiz também não marcou alguns lances que poderiam ter mudado o placar do jogo e o time precisa melhorar nisso. Porque o Maguari é um time muito grande na Série D, né? Em seu grupo, ele tem chance de passar. Muito bem, João, muito bem, vestindo a camisa do clube com os amiguinhos ali no estádio, é isso aí, é essa paixão mesmo. E festa para a torcida centralina, né? Torcedor que foi até bonito, voltou feliz demais, né? E ainda teve no finalzinho da partida esse golaço aí para comemorar, hein, Herbert? Foram 2 gols muito bonitos e comemoração justíssima do Central com essa baita vitória. E um resultado como esse, Almir, também mexe com as posições na tabela. Então, simbora conferir como é que ficou esse grupo A8 da Série D, porque nós tivemos uma mudança. O Central, com essa vitória, ficou na 3ª colocação com 7 pontos e o Maguari caiu para a 4ª colocação com 6 pontos. A gente ainda vai falar bastante sobre a Série D e mais detalhes sobre essa competição e também a preparação para as próximas rodadas estão lá no GE Caruaru e região. Fica o convite para todo mundo acessar. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Maravilha, Herbert. Grande abraço para você. Valeu! E você tem algum compromisso religioso assim sagrado durante a semana? Daqueles que você não falta por nada? Pois olha, aqui em Caruaru, um ilustre morador do Luiz Gonzaga leva essa fidelidade a sério. Ele não perde uma missa na paróquia de Santa Edviges. Na chuva ou no sol, ele está lá firme e forte. E detalhe, hein? Ele chega antes de todo mundo e corre direto para o altar. Franklin Portugal e Robson Santos foram conhecer o Simba, o fiel de 4 patas que emociona a comunidade inteira. Olha só. Pode não parecer, mas por trás deste silêncio canino tem muita história. E Simba espera a parte humana da família ficar ok para sair para um compromisso. Justamente. Pamela e as filhas Glenda e Graziele se aprontam. Simba sabe que elas vão para a missa. Aliás, ele se acostumou a ir também, 2 vezes por semana. Simba não esquece.
ele já pensa em fugir para ir para a igreja. Já dá a hora, ele não falta. Ele parece que ele já adivinha a hora de ir para a igreja. Quando, pronto, é o dia inteiro. Ele fica aqui, ele vai na casa da minha avó, ele anda. Mas quando dá o horário da igreja, ele já corre. Às vezes ele chega antes da igreja abrir, já fica ali pela frente. E quando ele vê o pessoal passando, ele já vai atrás. O padre falta e ele não falta. Tem jeito, ele é presente sempre. Sim. Ele aí, nessa matéria aí de faltar, ele não tem, né, faltas? Sim. Quando eu estava na formação de coroinhas, ele ia e eu chegava depois dele. Disparava na frente? Sim. Querendo chegar até antes do horário, se for o caso. Sim. Impressionante, né não? Para perceber ele ansioso. Dá. Ele já fica no pé outro, tanto que ele já começa a bater ali no portão. Aí ele começa a bater, a gente já escuta, ele já vai-se embora, a gente já sabe que ele corre. E quando percebe Pamela girando a chave, fica antenado, ansioso. No abrir da porta, eita que alegria, Simba tem muita pressa. Quando a família vem pra rua, que ninguém segura esse Simba empolgado. Ele sabe que vai para a missa. E você tem alguma dúvida disso? O local é pertinho, menos de 200 metros de casa. Ele pode acelerar, voltar um pouco para acompanhar a turma, mas sempre chega primeiro do que elas. Entra na paróquia de Santa Edviges, no bairro Luiz Gonzaga, em Caruaru. E olha como o Simba se sente à vontade por aqui. Fica bem perceptível. Em meio a vários fiéis que demonstram reflexão e devoção, o amiguinho de 4 patas não incomoda de jeito algum. E quando estamos juntos, entre nós está. A nossa família é bem religiosa, sempre fomos participar da igreja. Aí eu acho que o convívio, a gente sempre indo à missa, sempre frequentando a igreja, tanto as minhas tias como a minha mãe, meu pai, sempre foi muito religioso. Então acho que ele gostou, adquiriu esse costume de estar vindo com a gente. Aí agora ele, mesmo sem a gente, ele vem frequentando. Quem participa da igreja, que já acompanha ele, já é acostumado. Quem vem de fora, leva meio que um susto, esse cachorro aqui. Mas assim, todo mundo já acolhe muito ele, gosta muito dele. Já se acostumou, tanto as pessoas mais velhas como as crianças, passam a mão, brinca com ele. Ele é bem tranquilo, não mexe, não esboça assim violência. Ele é bem calmo, ele é bem carinhoso. Cada um enxerga de um jeito o cachorro que sempre frequenta as missas por aqui. Sempre foi assim, desde a outra lá de cima que ele vem acompanhando. É da nossa amiga aqui, da Luzia, que ele é logo ali pertinho. E ele é mais cuidadoso em vir do que a própria dona. Ele presta atenção, né? Presta. Ele fica no tapete vermelho, ele se senta. Mas também ele se sente acolhido por causa do padre, né? Isso tem tudo a ver. Aí o cão sente. Aí ele entra, ele que tiver doido mexe nele. Eu achei ele assim bem interessante, porque ele vem com frequência. E eu liguei a um caso que na Coab 3 também tinha um cachorro que sempre todo domingo estava lá, né? Ele assiste quietinho, não incomoda ninguém. É bem interessante. Eu digo, aí tá, a gente percebe a presença de Deus. Ele só não fala que Deus não permite, mas Deus está com os animais também. O Simba realmente é bem tratado. Nesse momento, recebeu uma aguinha aí para hidratação. E ele aproveita também, olha, cada momento dessa mensagem que é emitida aí com os cânticos e louvores. E quando a celebração já conta com a presença do Padre Pio, eis a atenção de Simba. Olha aí, deitadinho no chão, mas ainda assim ligado no que se passa. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. E diante deste comportamento de Simba, de vários anos já, dá para especular, quem sabe, se a fé pode atingir um amigo canino assim? Eu acho que sim. A gente não tem como, assim, dar certeza. Mas acho que sim. O pessoal batiza até ele de cachorro coroinha. Porque, assim, a gente acha que sim, né? Esperamos que sim. Simba! Sem palavras,
mas com uma devoção toda peculiar. E assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, hein? Desejando uma ótima semana para todo mundo e uma boa tarde também. Amanhã a gente volta a se encontrar, se Deus quiser. Até lá, pessoal! AB1. Oferecimento: Ouro Verde Grão Verde. Café em sabor para a vida inteira. WS